como chegou a Umbanda na sua vida, ou como você chegou na Umbanda, como é que foi esse processo todo, pra gente entender? Eu não tenho um berço religioso. Minha família não é aquelas famílias que iam pra igreja ou iam pra um centro. Não tenho uma referência religiosa. Então, quando eu tinha 11 anos de idade, aconteceu um fenômeno na minha casa. E a partir desse momento, eu comecei com 11 anos, a me interessar por essa temática de espiritismo. Porque eu tinha um vizinho que era dirigente espírita e tudo mais, sabe? E aí, a partir disso, comecei a frequentar o espiritismo com 11 anos. Alguns anos depois, conheci a Umbanda, por acaso, num convite da minha irmã. Eu tava passando por uma situação muito difícil na minha vida. E aí tem uma coisa com a Umbanda que é mágica, que é aquela história, você vem pelo amor ou pela dor, né? E as pessoas são muito chamadas pela dor, mas não é uma dor de cobrança, não é uma dor de imposição, mas é uma dor de acolhimento, né? Você encontra na Umbanda colo, muitas vezes no momento de sofrimento. E isso é mágico na Umbanda. E foi o que eu encontrei. Eu não esperava, né? Porque eu tinha como referência aquilo que a maioria tem. Você vai num terreiro de Umbanda, sei lá, você vai entrar lá e a sua vida vai ficar comprometida, vai fazer pacto com os espíritos, vai ser uma coisa, sei lá, problemática. Até hoje falam, né? Cuidado pra entrar na Umbanda, cuidado com esse negócio de macumba, porque pra entrar é fácil, agora pra sair, o que você ganha, você perde. Enfim, são essas crenças que existem que é tudo equívoco. Enfim, então eu conheci a Umbanda nessa ocasião, devia ter lá meus 16 anos, permaneci então nesse centro que eu conheci, foi o único que eu tinha conhecido até então. Esse centro, depois de alguns anos, fechou. Então eu permaneci como médium, me desenvolvi, me descobri como médium. Era um terreiro que tinha já 30 anos de existência, né? Então tinha uma bagagem muito forte ali de raiz. Então eu aprendi muita coisa convivendo com as entidades, pé no chão mesmo, né? Minha formação de terreiro não é formação de livro, é formação de convivência mesmo com a espiritualidade. Mais tarde eu descubro os estudos. Então eu fui aprendendo a Umbanda na prática e mais tarde eu fui descobrindo os estudos e fui percebendo que já haviam autores como Rubens Saraceni, entre outros tantos, enfim, de várias vertentes e linhas de pensamento, e eu comecei a me interessar, né, a partir desse instante, com o que é isso, o que é a Umbanda. E aí eu passei então a ter ouvidos para entender de fato o que eu estava fazendo ali. E aí a Umbanda se tornou tão parte da minha vida que acontecer de eu abrir um centro foi um fenômeno meio que espontâneo, assim. Apesar de eu ter resistido, mas foi um fenômeno meio espontâneo. Que é uma mudança de vida total, né? Pensa só, Thiago, 23 anos de idade. Você abriu com 23 anos? 23 anos. Então a gente tá falando de uma insanidade. Eu me lembro que eu sempre fui muito independente, trabalho desde muito cedo. Então minha mãe, família, nunca disse pra mim assim que eu devia ou não fazer, porque eu sempre fui independente. Então eu me lembro que quando eu fui tomar a decisão de abrir o centro, de assumir de fato a responsabilidade, eu lembro da minha mãe falar assim, numa das poucas vezes que ela citou alguma coisa, ela falou assim, você tem certeza que você vai se meter com isso? Tipo, no sentido de comprometimento, né? Eu falei, olha, eu sinto chamado pra isso e segui. Eu tinha 22 para 23 anos, tudo começou lá no fundo da casa dela, uma coisa tímida ali, com as firmezas, uma incorporação ali, aqui e tal. Até que, cara, a espiritualidade consegue, né, quando eles querem nos fazer enxergar o caminho, de fato, e aí é que tem um Exu do meu lado, um mentor, o Exu das Matas, e essa entidade é quem trouxe lucidez, assim, para onde nós vamos? Por que nós vamos para onde vamos, né? É a entidade que me traz lucidez sobre o caminho. E aí é uma questão de escolha diária. Nunca existiu imposição, sabe, Thiago? A parte mais legal da Umbanda na minha vida é que não existe uma imposição, assim. Você tem que ser um bandista, você vai morrer um bandista? Não, cara. Eu estou pai de santo, eu estou sacerdote do Casa de Lei, eu estou nesse papel hoje, assumindo na minha vida, e pode ser que eu esteja até o final dela, ou pode ser que não. Então eu me sinto muito livre de deixar fluir as coisas conforme a minha alma pede. E a Umbanda é o meu lugar de conforto, é o meu lar. E aí é o que eu transmito para as pessoas. Então eu digo para os meus filhos espirituais, né? Eu digo para eles, ninguém é obrigado a estar aqui. Você tá aqui, então faça o melhor que você pode, porque não é por mim, não é por você, é por um todo, sabe? Enfim, então as pessoas que estão lá comigo, eu gosto muito sou sagitariano, né? Então eu tenho um ar, né? Eu tenho um ar aventureiro, né? Eu tenho um ar de liberdade, assim, e tal. E quando as pessoas chegam na minha vida no centro, eu gosto de deixar claro que ninguém é obrigado a estar ali. Então, se faz sentido pra você, se você se sente tocado, acolhido, se você sente que você pode agregar também naquele lugar, você é muito bem-vindo, é isso. Mas nunca eu preciso fazer, eu tenho que fazer, se eu não fizer, isso vai acontecer, sabe?